O grupo Meu Quadril, mais uma vez reunido, atendendo a pedidos de muitos de vocês. Estamos aqui, mais uma vez, juntos para trazer as melhores informações sobre quadril, joelho, preservação de cartilagem e avanços na cirurgia. E o tema da live de hoje são avanços no tratamento da artrose. Pessoal, deem as boas-vindas aqui o Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro, João Lopo, de Minas Gerais, Belo Horizonte, e o Inácio Ventura, de Brasília, diretamente do Distrito Federal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem demais. Melhor Tudo agora. jóia, Davi. Quem estava com saudades dessa reunião aqui, eu quero saber. Ô, ô, Essa eu tá acho que eu prometida já acho há que pra muito gente, tempo, hein? com certeza, mas para os pacientes, poxa, eles estão esperando isso aqui ansiosamente, pode ter certeza, desde a última. Bacana. Já Pelo tem menos os muito pedidos tempo têm mesmo. sido muitos, né. Com Nos certeza. directs de todos aqui, todo mundo pedindo. Eu acho que a É, última live que a gente fez juntos, acho que foi no ano passado, né? Sei. foi. Quando a gente abriu o canal, né. Isso, aquela que foi lá no do ano Isso, passado. isso. Então, do ano passado para cá, mudou bastante coisa. O João já tinha robótica aí, né, João? Já. Foi o primeiro de nós. Há quanto tempo tu tá com a robótica aí em BH? Desde 2022, né, 22, 23, foi isso? Caramba. Ó, já tinha um Foi. bom tempo. BH foi pioneiro no Brasil, né. Primeiro robô É, do Brasil foi pra BH. é, Aí, é isso mesmo, 22. bacana. Vamos começar de qual tema será? Da preservação e de quem não quer fazer cirurgia? Porque a gente estava falando aqui antes de começar, que a gente nota, assim, que existem, 2 o 2 artroses mais avançadas, digamos assim. Aliás, vamos fazer uma grande divisão, né. Nós temos pacientes que têm dor no quadril, o impacto femoroacetabular, e tem uma camada de cartilagem que ainda tem a possibilidade de fazer a cirurgia para correção do impacto, se for uma das, eleições terapêuticas. Nós temos o paciente que já não dá para fazer a videotroscopia, porque já está mais avançado, e aí ele entra numa outra categoria, que é aquela categoria que está tarde demais para vídeo de quadril, que é uma categoria que em algum momento ele vai precisar prótese. Agora ele pode estar no início, que alguma outra terapia menos invasiva possa funcionar, ou ele pode estar num espectro mais próximo da cirurgia da prótese, que está próximo a tomar a sua decisão, né. Qual desses pacientes vocês acham que a gente poderia abordar primeiro aí? Acho que é subir a escadinha, né. Começar pela preservação, de uma forma menos do básico, né, do início mesmo do problema, né. E aí a gente Acho que é vai uma boa subindo de sugestão. acordo com a evolução da doença. É. Então, para quem estiver assistindo aí, nós vamos começar falando do seguinte perfil de paciente. É um paciente, em geral, mais jovem, em geral ele vai ter menos do que 50 anos, né. É um paciente que está com desconforto no quadril, em geral na parte da frente ou, um pouquinho do lado. Muitas vezes esse paciente relata pra gente que ele tem um desconforto, ele fala assim: "Doutor, não é dor, é um desconforto", né, é comum a gente ouvir essa descrição. E quando a gente faz os exames clínicos e radiológicos, ele tem o famoso impacto femoroacetabular, que é a causa número um mecânica da artrose no quadril. E aí, dentro desse grupo de dor inicial do quadril e mais jovem, a gente vai ter aquele paciente que recém começou os sintomas, ou aquele paciente que já está com sintomas e já tentou vários tratamentos. Paciente recém começou os sintomas, vou lançar a pergunta para vocês. Como que vocês abordam o paciente que começou os sintomas há 3 meses, ativo, tem 30 anos de idade, independente de sexo masculino ou feminino, bem ativo e dor anterior do quadril há 3 meses, que já tentou, pelo menos algum anti-inflamatório, a dor voltou, mas não fez nenhuma outra medida além de um analgésico anti-inflamatório. Como é que vocês começariam a abordagem aí? Começa aí, Joãozinho. Vai lá, John. Vai que você faz mais tempo que não encontra a gente. Vamos Deve estar lá. ansioso Olha, ansioso pra Ganhou a preferência aí. a realidade é que em Minas o mineiro ele é mais ele precisa de mais trabalho em relação à preparação
para os tratamentos. A realidade é essa, o mineiro como um todo ele é mais, eh, vamos dizer, ele é Mais mais desconfiado, ressabiado. mais desconfiado. É, desconfiado, Eu exatamente, eu acho que desconfiado. o mineiro tem razão de ser desconfiado. E aí, John? Mas Exatamente. e aí, John? Por essa razão você faz o quê? E aí, se ele chegou como nesse nível que o mestre falou, tem que tentar algum tratamento antes de propor qualquer outra coisa, tem que tentar ali um recondicionamento físico, uma correção de vícios posturais, que a gente sabe que vai desenvolver com a dor, que aí seria, por exemplo, a parte da fisioterapia, a reabilitação. É difícil já sair e propor algum outro tratamento que seja diferente disso, né, guardadas as situações particulares, né. Mas aí Reforço tentaria, né, ou então ver como que seria a reabilitação ali com a fisioterapia, deixando muito claro para o paciente que qual que é a finalidade da fisioterapia nesse caso? É corrigir compensações que vêm em virtude da dor. A fisioterapia ela não vai corrigir alterações anatômicas, ela não vai corrigir alterações articulares, mas ela pode beneficiar o paciente nesse sentido e até ajudá-lo a entender melhor a própria situação. se o paciente te disser o seguinte, João: "Ó, mas eu já fiz fisioterapia, choquinho, já fiz laser, já fiz ultrassom, já fiz calor, já fiz frio". Choquinho, laser, ultrassom e frio. O que que tu responde pra ele? Isso, aí no caso, no cenário que nós estamos abordando aqui do impacto, conversaria sobre a Eu artroscopia, estava né, eu estava sobre me referindo ao fato do paciente não ter feito uma fisioterapia cinética, É, um trabalho é, muscular. eu acho que a grande questão é que essa primeiro é ressaltar a importância e o pilar, importante no qualquer tratamento de doença do quadril do papel do fisioterapeuta. Eu acho que é importantíssimo nós, como grupo de cirurgiões de quadril, colocar isso de uma forma bastante clara. O fisioterapeuta é o nosso aliado no tratamento das doenças, articulares, né, do quadril ou do joelho. O outro ponto é que a avaliação e o tratamento biomecânico, como você bem colocou, é de suma importância. Então a fisioterapia analgésica, nesse caso, ela não vai estar atuando no problema, mas sim na consequência. Então quando o paciente fala que muitas vezes ele ficou: "Ó, fiz ultrassom, TENS, laser, enfim, tudo que você colocou", e não melhorou, porque efetivamente você não tratou o que deveria ser tratado. Então quando a gente fala do impacto finançabular, a gente vê uma deformidade, por exemplo, um CAMI, e se o fisioterapeuta ele analisa que o paciente tem uma alteração do que a gente chama de tilt pélvico, que é a postura da pelve, muitas vezes ele trabalhando essa biomecânica lombopélvica, ele abrindo um pouco mais esse espaço anterior, isso tende a causar uma melhora clínica do paciente. Então, o papel do fisioterapeuta, ele é muito específico na análise biomecânica dessa pelve, na postura dessa região lombopélvica e muitas vezes trabalhando esse tilt, né, essa antipulsão que eles chamam, para justamente abrir anterior para que não haja o atrito quando o paciente faz a flexão, a adução, enfim. Então, esse tipo de trabalho, sim, é quando o paciente realiza que a gente vai determinar: olha, esse paciente fez uma fisioterapia bem orientada e efetivamente não teve sucesso, ou esse paciente, ele não fez nada disso. Eu acho que vale a pena a gente começar esse trabalho, trocar essa ideia com o fisioterapeuta, que é suma importância nesse aspecto, para a gente ver se efetivamente esse paciente vai seguir um caminho de melhora ou não desse incômodo, dessa queixa que ele sente do ponto de vista articular. Perfeito. Deixa eu lançar Ilustrar uma rapidinho o que você falou aqui, Bruno. Ó, aí, boa. impacto Isso, olha lá. femoroacetabular, CAMI, pincer. Contato precoce com determinados movimentos. Deformidade mecânica. Porém, se quando a gente olha de perfil, além dessa deformidade, eu tenho esse tilt pélvico anterior, percebam que funcionalmente esse espaço aqui está apertado. Então, eu vou ter mais impacto do que eu teria naturalmente. Isso por essa angulação espinopélvica. Se você, através de um trabalho de fisioterapia bem executado, trabalha o fortalecimento desse quadrante aqui, que é abdômen, e desse quadrante posterior glúteo, e alonga este quadrante e esse daqui, o que a sua pelve vai fazer é isso aqui. E com isso você, funcionalmente, abre esse espaço um pouquinho mais. Curou o impacto, a deformidade? Não, mas você ganha um pouquinho de espaço funcionalmente e só por uma correção postural e um trabalho de fisioterapia mecânico de recondicionamento,
e isso pode aliviar bastante teus sintomas. Se vai ser a indicação para o seu caso ou não é outra história. E o interessante, Inácio, que às vezes, poucos graus de correção desse tilt pélvico dá um alívio sintomático muito importante, né. Isso que é uma coisa bem interessante. Colocou. Exatamente. Aproveitando que o Inácio fez essa ilustração aí que foi ótima, Inácio, quanto tempo em geral tu acha que é adequado o paciente tentar uma fisioterapia bem feita e até mesmo às vezes junto com reforço muscular, para ver se essa medida está sendo efetiva, assim, quanto tempo tu julgaria que: "Poxa, esse cara caprichou na físio, a físio foi caprichosa e ele também fez um trabalho legal de reforço muscular na academia e adaptações". O que que tu acha que é adequado em termos de tempo? É o que eu digo aos pacientes, assim, é claro que, assim como todos vocês comentaram mais ou menos, até a indicação da físio depende do que a gente espera dela. Tem pacientes que a gente vai recomendar a físio, por exemplo, para um preparo pré-operatório. Tem pacientes que eu vou recomendar como medida que eu espero livrá-lo de uma cirurgia, porque a demanda dele é muito pequena, então ele não está querendo pensar em cirurgia. Tem pacientes que eu quero até mesmo testar o quanto de alívio eu vou ter para eu saber se eu vou evoluir em termos de conduta ou não. Essa é a situação, acho, mais a qual você se referiu agora, Gusmão. E aí o que eu digo é, também é variável em termos de qual o preparo físico prévio desse paciente, o nível de dedicação dele e, especialmente, a qualidade da fisioterapia. Quem é o profissional que está trabalhando com ele. Mas o que eu explico para os pacientes é que fisioterapia trabalha com modificações que não acontecem da noite para o dia. Eu sempre dou o exemplo assim, quando a gente entra numa academia para hipertrofia, para ganho de massa, para qualquer objetivo que seja. Nossa, você vai treinar 6 meses para ganhar 1 centímetro de braço, para ganhar 1 centímetro de qualquer medida. Então não vai acontecer uma mágica. Eu diria assim que, no mínimo, eu aguardo 8 semanas, em torno de 8 semanas. 2 meses é um prazo em que você começa a poder dizer assim, tá indo no caminho bom ou não. Agora, até mesmo para tranquilizar o paciente, para que ele não fique ansioso, eu digo para ele e explico que também não é uma coisa assim, você vem 2 meses sem nenhuma evolução, no outro dia você acorda: "Opa, melhorei". Não, o processo de melhora, ele é contínuo e perceptível desde a primeira semana, às vezes. Mas 2 meses é um prazo que eu diria assim, se não melhorou nada com 2 meses, sendo bem executado e você sendo dedicado, eu acho que a gente tem que pensar numa nova alternativa. Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, digamos assim, vou botar o cenário aqui, vou voltar para o João, aquele paciente que fez direitinho, vamos botar um prazo até maior, ele fez aí entre 3 e 4 meses, bem legal. Ele teve alguma certa melhora, mas ainda continua com certo desconforto em algumas situações, em alguns movimentos que ele faça e eventualmente até algum esporte. Qual que seria o próximo passo, João, na tua visão, na tua prática? Tu pensaria direto na vídeo, tu pensaria num viscobiológico antes ou alguma outra modificação? Como que tu vê essa situação aí? O visco biológico nesse cenário ele seria o ideal. Então é aquele paciente que ele percebeu que ele conseguiu corrigir aquele teste, como o Inácio mostrou ali muito bem, ele pode ter melhorado a reorientação da pelve, o que o Bruno falou. Ele melhorou a parte do condicionamento físico e nesse estágio eu já liberei também, então ele tendo alguma resposta inicial, eu já liberei para começar o retorno ali à atividade física, musculação. E o visco biológico, ele pode agregar muito em relação à situação que ele está. Eu vou falar uma situação que ocorre muito frequente nas mulheres em particular, que são aquelas rupturas labrais mínimas, né, pontuais, né, que elas trazem desconfortos que são transitórios, eles não são permanentes, mas que eles geram algum tipo de desconforto. E nesse cenário, o visco biológico ele torna-se uma ferramenta muito interessante para ser aplicada. Perfeito. E ainda mais agora, né, que a gente já falou aí nas mídias, mas não custa comentar aqui de novo, chegou um novo produto no Brasil que se chama hidrogel bioativo, que ele é uma molécula que ela é uma molécula que advém de um ácido hialurônico modificada, agregada com outros elementos, onde ele tem essa classificação de hidrogel bioativo. E esse hidrogel bioativo, pela primeira vez aqui no Brasil pelo menos, em bula,
ele tem indicação para tratamento de lesões meniscais. E o que que eu achei interessante aqui, o labrum acetabular, ele tem uma formação anatômica e até uma origem embrionária semelhante ao menisco, assim como o labrum do ombro. Será que esse hidrogel bioativo não seria um produto interessante, também mais interessante para quadril, num paciente como o João colocou? Então é o paciente que tem assim, ó, não tem um impacto tão grande, tem alguma lesãozinha labral degenerativa, não está completamente descolado o labro, né, não tem uma lesão grande do labro, está muito sintomático e não teve uma melhora inicial com esse capricho aí. Pode ser que seja uma alternativa interessante, né. A gente ainda não tem muita experiência, porque é um produto que recém chegou no Brasil. Eu fiz uma aplicação só até o momento, foi numa lesão meniscal, que o paciente veio por causa disso, ela veio dizendo assim: "Ó, doutor Guzmão, eu vim o mais rápido possível, porque eu vi que o senhor falou que tinha pouco produto disponível, porque não chegou muitas caixas no Brasil ainda, e eu não quero fazer a cirurgia no meu menisco". E a paciente é fisioterapeuta, tá, e personal. Então uma pessoa bem ligada, assim, ela pensou: "Poxa, eu não quero fazer uma cirurgia para uma lesão degenerativa meniscal de corno posterior, que tá me incomodando um pouco, mas eu acho que não é para tirar aquele meu menisco, e é uma lesão que não é passível de sutura também". Então eu achei que é uma pessoa super instruída, assim, e que escolheu essa terapia que eu acho que vai ser bem interessante. Tô acompanhando ela ainda, hoje fazem 2 dias da aplicação, então não dá para saber ainda o resultado. Interessante, Cosmão, que a gente até conversou e eu até te pedi isso ontem, né. Eu peguei uma paciente agora vou fazer o procedimento daqui a 2 semanas, a mesma coisa. Eu acho que alguns aspectos interessantes, né, a gente fala muito do grupo Meu Quadril, né, os pacientes falam, perceba que o grupo Meu Quadril, ele está sempre trazendo de forma pioneira, que é um dos nossos grandes pilares como grupo, né, como médicos, o que há de mais moderno. Então, a gente começou você então é um dos grandes nomes da artroscopia de quadril no Brasil, certo? Nós somos aqui discípulos desse processo. Nós viemos depois com as terapias biológicas na osteonecrose da cabeça femoral, na foragem. Então, quando a gente falava disso, e há quantos anos a gente fala disso, agora que estão começando a vir à tona esse processo que a gente já faz há anos, a gente está falando sobre prótese minimamente invasivo e nasce aí um dos grandes nomes do acesso anterior direto nesse Brasil. Falamos agora de robótica, né, inicialmente, BH sendo o primeiro estado, né, o Minas Gerais o primeiro estado, BH primeira cidade com a robótica, e agora nós estamos trazendo um outro produto que já tem trabalho na literatura, que a gente está sendo praticamente pioneiro, grupo pioneiro de trabalhar isso aqui, né, cada um na sua cidade, como uma forma de propor uma ideia nova, uma abordagem mais interessante e moderna, no diz respeito às lesões de cartilagem, às lesões labrais, do ponto de vista de conservação articular. Daqui a pouco vão ter outras pessoas, outros colegas trabalhando esse produto, mas a gente traz isso antes. Então eu acho que, mais uma vez, enaltecer o grupo, eu sempre falo isso pra vocês, sempre que a gente está junto, nós somos diferenciados porque a gente busca, né, cara? A gente não fica esperando Então, o o Bruno negócio. fez um overview bacana, histórico, É, mas realmente. a tua humildade te impediu de citar a tua parte, tá. O Bruno, sendo um grande mestre em revisões de cirurgias de quadril, opera a revisão, assim, como ninguém. Todos nós já vimos o Bruno operando e até hoje, cara, o meu auxiliar, ele até fala quando vem o assunto revisão, ele: "Nossa, cara, aquela vez que o Bruno fez aquela revisão, foi uma resurfacing, Sei. a resurfacing que o Bruno veio aqui, trocou a resurfacing, uma abordagem, assim, perfeita, veloz". Então eu quero deixar aqui registrado esse elogio aí, Bruno. E o que é interessante é que o grupo ele se soma, né. Eu fui comentando aqui, mas é por isso que é o interessante que os pacientes veem isso, né. Todos eles comentam isso, a coisa interage de uma forma muito absurda. E aí voltando nesse hidrogel, então daqui a 2 semanas a gente, já vai começar esse processo aqui no Rio de Janeiro,
Então, pelo que a gente já começou a ver de estudo, e nesse caso em particular, eu vou até fazer um plus nessa abordagem que eu vou realizar, justamente pela função dele de scaffold, de matriz, eu vou associar a terapia celular nesse paciente com enxerto de medula óssea. Por quê? Porque justamente ele tem uma lesão de cartilagem muito perto, um edema na ressonância no teto acetabular, e a gente sabe que na nossa tríade biológica de recuperação de cartilagem, a ação do scaffold associada a uma terapia celular com quimiotaxia, né, que a gente chama de atração de fatores pós-cicatrização, é super importante. Então essa ciência básica ela vai estar nos ajudando nesse processo de evitar, protelar a cirurgia de prótese ou uma Ó, degeneração. só lembrando uma coisa, esse é um produto, novo e Tá. assim, já tem um número de estudos interessante, assim, tem com certeza mais de 10 estudos, mas eu selecionei sete estudos interessantes. Olha só o título desse estudo aqui, tá. Hã, o nome do produto, Sim. Imovis increases cartilage volume and type 2 collagen turnover in osteoarthritic knee. Data from Mocha Study. Então é o seguinte, ele aumenta o volume de cartilagem e aumenta a renovação do colágeno tipo 2, tá. Um estudo que foi publicado da BMC Musculoskeletal Disorders, então assim, é uma revista interessante. O artigo, ele é aberto, então está chegando no WhatsApp de vocês neste momento, tá. Ah, uma coisa, assim, que a gente não viu ainda em alguns outros produtos, essa demonstra isso inclusive sendo demonstrado na ressonância, Exato. tá. A gente não viu isso ainda em outros produtos. Isso está sendo uma surpresa bem positiva. Sim. E é Assim, importante falar, eu acho que assim, que não é só porque é novo que é bom, né, É, não é que o Grupo Meu Quadril sempre traz o que há de mais novo, a gente traz é o que há de mais novo e que já passou por um certo crivo e comprovação para mostrar que tem superioridade sobre o que está vigente. Então esse produto mesmo, é um produto novo para nós aqui que está chegando. A gente isso. tem publicações dele de 2011 com resultados satisfatórios. Esse Isso é trabalho super que o Gusmão importante. citou, eu acho que é de 2016. Então é um produto que já tem aprovação do FDA, na Comunidade Europeia, nos sistemas de registro japoneses, que são os mais rigorosos que tem, e agora que chegou no Brasil. Mas ele já é usado por um laboratório clássico que fabrica ácido hialurônico há muito tempo. Então não é que a gente, chegou é novo, a gente está usando e testando. Não é isso não. A E gente, outra coisa claro, interessante, Inácio, quer é tirar que as quando nossas você conclusões. começou com o acesso anterior direto, eu me lembro bem disso, né. E aí tinha as publicações, e aí depois a gente começou como grupo a trabalhar minimamente invasiva, e a gente ouvia muitos relatos: "Não, isso é uma coisa nova, isso não vai pegar, Vai porque está passar. sendo feito há pouco tempo, isso vai passar". Então, o Inácio colocou muito bem isso. É uma coisa nova, mas nova aqui para o Brasil, porque nós estamos trazendo. Agora isso já está sendo feito lá fora há muito tempo. Quanto tempo demorou para se trazer o acesso anterior direto, a tecnicamente invasiva aqui para o Brasil, Inácio? Da forma como está sendo feita hoje. Você já fazia, você já Sim. trazia. A robótica então, eu tô falando aqui de novo aqui, "Ah não, mas esse robô, isso aí não serve. A navegação não serve para mim". Nós, nesse momento, estamos nessa onda, né. Sim, Nessa onda, assim, ainda tem a onda, continua a onda do acesso anterior, né, o pessoal até falando mal, alguns, sim, sim, né, mas bem e menos. tem bem menos agora, O né. pessoal tá sendo convertido, porque vê que a diferença acontece. A Vídeo também passou por isso, né. Pô, total. Nossa, Total. tinha aquela frase assim: "Por que que eu vou olhar por um buraco da fechadura se eu posso abrir a porta?". É uma frase de efeito que pode conquistar um público que concorde, mas na realidade não tem nenhuma embasamento na realidade. A robótica, eu já ouvi, é claro, mídia social, o pessoal fica corajoso, né, mandando mensagem indireta pra mim dizendo que isso não funciona, que não tem embasamento científico, tá. E já ouvi, cara, que até me deu deu até um certo sentimento, de pena, tá, de grandes cirurgiões perante, pelo menos aos nossos olhos,
dizendo que nunca ia fazer a robótica. Poxa, eu fiquei até com não tenho proximidade com a pessoa, né, mas fiquei assim de: "Pô, que pena". Eu Eu acho já que os faço pacientes se assim há perdem. mais de 20 anos Isso. e tenho resultados, assim, legais pra mim. Pra que eu preciso evoluir? Pra que eu preciso proporcionar alguma coisa a mais para o meu paciente? Eu ouço direto. É, eu fiquei com pena, assim, porque é uma coisa que eu acho que ele teria um ganho pessoal e Pô, os e pacientes o também paciente, o mais importante ainda, o teriam paciente, um que ganho é o muito nosso fim, né. é. É. Se É vocês me complicado. permitirem, eu vou voltar um pouquinho, não vamos partir para robótica ainda não. Isso daí dá é é isso daí vai dar muito assunto ainda. Mas Vamos falar seguir um a pouco escala combinada, que é a escala Vamos de sair, seguir a degradação da escala cartilagem. combinada. A escala de degradação. eu tenho certeza que todos escutam a Mas mesma coisa no escala de consultório. degradação escala de degradação se a gente não intervir antes, né. É. Exatamente. Aí que é o negócio. Vai lá, João, desculpa te interromper. Imagina, mestre, eu tenho certeza que todos escutam no consultório: "Doutor, será que não vão criar nada que vai melhorar a parte da cartilagem, uma capinha, uma membrana que vai cobrir a Sim, cartilagem?" É isso Uma aí. injeção. uma injeção Uma guiada por injeção. ultrassom. Exatamente. E aí, a engenharia de biomateriais, ela está trabalhando nisso o tempo todo. Eu falo com eles: "Olha, temos várias correntes de pesquisa, temos o Japão que ele é muito proeminente nesse campo, temos a Europa também muito proeminente nesse campo, Estados Unidos também. E qual que é a grande questão? Qual que seria inclusive uma diferença entre esse produto e o ácido hialurônico? Esse produto, ele agrega a síntese da matriz extracelular. O que que é isso? Eu exemplifico para os pacientes que a cartilagem, nós temos que vê-la como o oceano. E na cartilagem, assim como no oceano, nós temos menos peixes em proporção do que água. Muito menos peixes, né? Nadando em proporção em relação à água. O que que seriam os peixes? Seriam células de cartilagem. O que que seria a água do oceano? A matriz extracelular, que ela tem como principal componente ali os agreganos, os proteinoglicanos. E nesse sentido, a indústria de biomateriais, ela veio desenvolvendo na parte do hidrogel. E o que que o hidrogel faz? Ele mimetiza o hidrogel bioativo, ele mimetiza a matriz extracelular. Em que sentido? Ele vai trazer para a cartilagem a célula tronco, olha que coisa impressionante. Ele traz para a cartilagem a célula tronco. O que que seria a célula tronco? A célula indiferenciada. Ele vai estimular a ação de macrófagos, fazendo a limpeza geral ali naquela cartilagem, naquele tecido danificado, e ele vai estimular a neovascularização. Então, olha só, ele limpa, ele induz a neovascularização, ou seja, a renovação da cartilagem, e aí ele ainda tapa aqueles orifícios, aqueles buraquinhos que existem ali na cartilagem, né? Então, seria tudo isso. Que são funções que até então nós não tínhamos com tanta propriedade no ácido hialurônico. Não que o ácido hialurônico ele também não tenha propriedades que se assemelham a essa, mas não tão condensadas como nós temos ou É um ricas como plus. temos agora com esse produto. Ô, João, eu adoro as tuas Não, analogias. essa João essas Neto analogias do Das eu não é das nem pra melhores. interromper, né, é maravilhosa. Tem a do João carro, é um tem a rei. do É tem, né, o rei da analogia é o João. a do você lembra carro, aquela a do do carro aqui cano em de casa? PVC, a do cano de PVC. Agora quando ele falou de falar começou a falar de peixe, eu achei nossa, cara, eu achei que o Fux ia falar disso, mas o João já me tá de parabéns aí, João, eu gostei Essa Não, foi muito lida. a vou usar explicação essa foi explicação perfeita. aí no Em consultório aí. em resumo para os pacientes, a gente vai colocar água nesse oceano para poder atrair os peixinhos que são as células. E se esse É isso paciente ele aí. tiver alguma alteração que a gente analise que precise de mais peixinho, o que que a gente faz? Coloca peixinho junto. Então, quer dizer, entendendo o que cada paciente precisa, de acordo com o exame, de acordo com a análise desse paciente, a gente pode ajustar, complementar a ação
do hidrogel, do nosso oceano, colocar mais coisas ali para que esse oceano fique cada vez mais bonito, mais saudável. Aí, o Bruno direto Ah lá. E o é, Bruno é- direto essa, também com o oceano. É o único de nós aqui que mora na praia que mais é, É isso aí. o que é legal derivar disso aí que o Bruno falou, e que o João falou e que o Bruno falou, é para as pessoas não tenderem, como há uma tendência do ser humano, e a gente vê muito isso, a simplificar ao produto. Isso. Nenhum produto isoladamente vai ser superior a uma avaliação de um profissional que entende daquilo, que tem experiência naquilo, que estudou e estuda, como o João bem colocou aqui, desde a ciência básica, ou seja, você tem que entender o porquê de você estar fazendo algo. Não é pegar um produto de prateleira, aplicar sem eu ter ideia do que eu estou fazendo com ele. A partir do momento que eu sei indicar bem para cada perfil de paciente adequadamente, o produto, ele vem como um adjuvante, até porque ele pode ser uma das coisas naquele leque inteiro de indicações que eu vou fazer. Eu posso fazer, por exemplo, para determinado paciente, um protocolo em que eu ache interessante iniciar com outras aplicações para primeiro um estímulo anti-inflamatório mais leve, daqui a pouco eu coloco um ácido hialurônico para buscar um efeito mais Preparo reológico, do mais solo. biológico. Daqui a pouco eu chego com uma celularidade maior com um enxerto de medula óssea e termino com um produto de matriz como o hidrogel bioativo. Olha só como é que a gente pode fazer e como é que a gente pode trabalhar, inclusive essa ordem, determinando para cada paciente, dependendo Cara, da característica de cada isso aqui paciente. tá ficando um curso, hein. Isso não é mais uma live, isso é um curso sobre ciências básicas e protocolo físico-biológico para as doenças É degenerativas. isso. Isso é um curso, hein. E importante, E isso que Inácio, ter o Inácio falou é tão importante, porque pode falar, João. Travou? Não, não, vai lá, João. eu achei que tivesse travado aqui, mas eu acho que está Tá funcionando. tá lindo, você tá lindo. O Inácio, ele introduziu um assunto tão importante que alguns pacientes, algumas vezes, eles, não entendem, ou eu acho que é do ser humano mesmo, ele não quer aceitar verdades, né, então verdades sejam ditas. Dentro desse cenário, se eu quero que algo bom desenvolva, eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma estrutura. E eles não entendem algumas vezes porque batemos tanto na tecla em melhorar o metabolismo, reduzir o estresse oxidativo, porque entrar com suplementos que são importantes para reduzir a inflamação sistêmica crônica. Por que que é importante a questão do exercício físico para melhorar, aumentar a massa magra e reduzir a massa gordurosa? Porque tudo isso é a base que vai gerar pilares de sustentação sólidos para a construção que nós estamos buscando, que engloba todo esse caminho que o Inácio falou assim de uma forma maravilhosa. E não tirando a parte final, né. Isso aqui eu falei muito, por exemplo, da importância de você encontrar alguém que saiba indicar corretamente e individualizar as ferramentas que a gente tem para cada paciente. Mas não vamos esquecer que depois que você indica bem, você tem que executar bem. E aí é uma outra etapa que os pacientes muitas vezes não entendem, como que a precisão na técnica da aplicação de um produto faz total diferença no resultado. Eu tenho inúmeros pacientes que chegam aqui, porque eu já fiz 4 aplicações de ácido hialurônico, nenhuma nunca adiantou. Pelo contrário, doutor, piorou. Aí você olha paciente, por exemplo, se for no joelho, é aquele joelho com muito depósito de gordura ao redor. Aí você pergunta, mas como é que foi a agulha que o doutor usou? Ah, era uma agulhinha assim. Ah, mas ele usou anestesia? Não. Mas ele usou ultrassom? Não, ele disse que não precisava não. Ou Nem seja, a chegou lá. chance daquele produto ter sido aplicado sempre fora da articulação é enorme. E aí você faz uma aplicação decente, olhando, com cuidado, com agulhas delicadas, cuidando para o conforto do paciente, porque você não quer transformar aquilo num procedimento traumático, até porque se ele quer preservar, muito provavelmente ele vai fazer outras vezes ao longo dos anos. Usa um ultrassom e aplica um produto vendo onde você está colocando e tendo a garantia de que é um produto de boa qualidade. Muda o resultado. São vários pacientes que todos nós temos que chega, nunca deu certo isso comigo. Ó, eu tenho pacientes que eu falo assim: "Me dá uma chance, só uma chance. Eu garanto que vai ser diferente". E ele sai e fala: "Nossa, esse resultado eu nunca tinha tido, doutor". Então é isso, né, a ferramenta nós,
temos muitas ferramentas, mas a ferramenta por si só não faz sucesso sozinha. Então, sempre batendo naquela tecla que a gente fala em relação à cirurgia, mas é em relação à medicina de qualidade. Valorizem o profissional que vocês vão buscar, porque dele vai derivar todas as outras condutas. É importante isso que tu falou, Inácio, e tinha falado antes de uma escalada de tipo de aplicações, porque certamente no consultório de todos vocês já teve aquele paciente assim: "Ah, doutor, eu já fiz uma infiltração e não melhorou". Porque o paciente não tem culpa disso, mas às vezes na cabeça dele, injeção é tudo igual. E poxa, injeção é só um meio pelo qual está se levando um tratamento até um lugar. Esse meio, que é através de uma agulha, existem várias formas de serem feitos para a gente ter a garantia de colocar no local correto, até porque alguns produtos desses têm custos mais elevados, e não usar um método de imagem dá uma margem para um desperdício de um tratamento, não só financeiro, como um desperdício emocional do paciente ter investido todas as fichas dele ali em melhorar aquela articulação, e às vezes ele não melhora porque foi mal executado, e às vezes ele não tem o paciente não tem condição, às vezes, de julgar que foi mal executado, porque ele não sabe a parte técnica, né. Então assim, É voltar ao início da nossa live, da mesma coisa da fisioterapia. Se ele exatamente. fez aquela parte da fisioterapia da analgesia, ele não estava tratando o que realmente o Inácio colocou. A mesma coisa aqui. Então, às vezes, uma indicação equivocada, um paciente mal selecionado, às vezes com um processo inflamatório sistêmico muito avançado, uma questão muscular ainda deficitária, um produto inadequado, uma via de administração inadequada, às vezes com uma agulha curta que não chega lá. A gente já viu vídeos. As cegas com uma agulha desse tamanho que vai achar que vai chegar no quadril, sem protocolo e sem saber onde que tá aplicando. Pô, então, deu errado, mas vamos tentar entender por que que deu errado isso aí. Porque a mídia social, né, as redes sociais, às vezes quando se coloca isso aí, as pessoas falam assim: "Ó, doutor, eu vi lá um post que fez e que não serve pra nada". Então o paciente muitas vezes já chega assim. Aí quando eu falo isso, mas será que foi feito da forma adequada? O paciente adequado? Produto adequado? Porque se você perguntar para muitos colegas que fazem administração, por exemplo, de qualquer produto, um ácido hialurônico, pergunta assim: "Por que que o senhor escolheu esse ácido hialurônico para aplicar na minha articulação?". "Ah, porque o moço da empresa farmacêutica disse que é bom". Mas peraí, você não estudou esse ácido? Você não viu a viscosidade, a concentração? Como é que se aplica? Precisa reaplicar? Como é que ele age? Precisa associar alguma coisa? Você deve entender se o meu caso é diferente de outro caso, né, não é E não é essa uma parte fórmula do de caso é bolo, né. importante também, né, Bruno? Às Pô, vezes a gente faz uma postagem falando sobre a terapias biológicas, e às vezes um paciente, paciente não, alguém comenta ali: "Eu fiz e não adiantou". isso. Bom, tem pacientes que têm um grau de artrose muito grande e que talvez nenhuma terapia dessas vai funcionar. Sim. E acontece no consultório de todos nós a seguinte situação: o paciente vem com uma artrose super avançada, já com indicação de cirurgia, a gente explica: "Olha, realmente o ideal era uma cirurgia substitutiva, uma artroplastia", e tem 2 situações às vezes que pode se apresentar, que é aquele paciente que não tem condições clínicas de fazer, o cardiologista não deixa, o nefrologista, enfim, ele não, talvez seja muito arriscado para ele a cirurgia, que é mais raro, é mais raro de acontecer isso aí, mas tem aquele paciente seguinte: "Doutor, eu não quero fazer a cirurgia, É isso eu aí. tenho medo de fazer a cirurgia, eu não vou, doutor, eu não vou fazer, me ajuda de alguma outra maneira". Aí existem várias formas, né, bloqueios neurais, uso da radiofrequência, crioterapia, que podem ser associadas a terapias viscobiológicas. Porém, nesse paciente que ele não quer, porque ele não quer acreditar, qualquer razão que seja, está com medo, não importa, é uma coisa que acontece. A chance de funcionar terapias viscobiológicas diminui, porque é um quadril que já está muito danificado, tá. Então, Indicação. assim, tem situações que às vezes, pode ser combinado entre o médico e o paciente, desde que os 2 entendam
que é uma tentativa de salvamento de último caso para ganhar mais um tempo. O Faz paciente parte de um pensa planejamento. e para o paciente também cair a ficha às vezes, né, como se diz no popular, assim, ele entender realmente que essa é a melhor alternativa. Então, não dá para comparar essa situação específica com uma pessoa que está com uma cartilagem de bom volume, que está com um processo inflamatório junto localizado, mas é que tem uma boa cartilagem. Então são situações que são diferentes e vai ter um resultado diferente também, não há dúvida. Assim como o Inácio começou a responder a questão da fisioterapia, o Inácio falou muito bem, uma coisa que eu bato bastante, que é o seguinte: qual o condicionamento muscular prévio? Sim. Porque se tem aquela pessoa sem nenhuma musculatura, não vai ser o mesmo tempo de fisioterapia para alguém que está treinando já sempre. Não tem Ah, como. diferente. E aí esse planejamento tem até um vídeo que o Inácio tem no YouTube, que é interessante, que ele comenta bem. O planejamento, a gente fala muito de não querer, entre aspas, realizar a cirurgia de prótese, né, então o paciente tem esse perfil, mas tem muitos pacientes que a gente sabe que tem o perfil de planejamento. Planejamento o quê? Profissional, que vai pegar as férias, que não consegue ficar longe do trabalho por algum motivo, algum fechamento de contas, de empresa. Planejamento familiar. Pô, minha filha vai nascer agora, eu vou ter que esperar um pouco, não sei o quê, eu tenho uma viagem grande, fico sem. Planejamento financeiro. Vou ter que me planejar financeiramente para esse procedimento, para a necessidade que eu vou ter no pós-op, que eu vou ter que ficar. Então, nesses casos em particular, pode ser que a gente tenha aqui, na conversa, e aí é sempre importante, eu acho que todos os pacientes eles entendem e enxergam muito bem isso aqui, a clareza de informação que a gente tem que passar. Isso faz parte da relação médico-paciente. E isso só é conseguido aonde? Através de uma consulta, uma teleconsulta. Não é um preciso fazer uma infiltração. Qual o orçamento? O orçamento é esse aqui. Pô, mas não é isso. É isso aqui, ó. Então, a importância de conhecer cada caso, discutir o porquê que você está querendo esse procedimento. Ah, porque meu filho vai nascer agora daqui a 3 meses, eu não consigo fazer uma prótese. Então, essa questão do planejamento é super importante. Então, tem vários aspectos. Então, às vezes, um caso desse que coloca, fiz a infiltração e não deu certo, mas em que contexto? Em que contexto? Entendeu? Perfeito, Então, isso é perfeito. deixar bastante claro aqui. Ótimo. Então, assim, não é porque fez uma injeção e não funcionou, que talvez, tenha sido feito correto. A Isso gente tem mesmo. que analisar isso aí, né. Contexto. Dentro da O parte que a da gente presi bate muito nessa tecla, né, a individualização de cada caso, a personalização, né, como que as necessidades elas são diferentes, como que as situações ou estágios em que cada pessoa se encontra em relação àquela patologia, aquele desgaste, ele é diferente. Sim. Então há uma variabilidade muito grande, né, e Não é tem que se receita de bolo, né. individualizar. Olha, dentre da escala que a gente estava falando, vocês acham que a gente passa pela membrana ou vai ficar meio extenso e pula para uma outra parte aí da Eu acho que a gente pode deixar aí aberto, se o pessoal Eu quiser acho que nós vamos ter que uma fazer um live curso sobre mesmo, viu, porque se deixar isso aqui vai virar um curso. não não é bom, inesgotável. se alguém quiser saber sobre a membrana de colágeno, tá, que é colocada através de, terapias cirúrgicas por videoartroscopia, então a membrana de colágeno, que é para defeitos na cartilagem. Se alguém tivesse interesse nesse tópico, coloca nos comentários aí para a gente voltar a falar sobre isso, para a gente não se estender tanto. E a gente passou pelo, o hidrogel bioativo, que é uma das novidades desse mês que está ocupando bastante a nossa mente. Ô, E a outra novidade que tem me empolgado demais, que talvez a gente poderia comentar, já que nesta semana, doutor Bruno Rabelo, doutor Inácio Ventura tiveram aqui visitando em Porto Alegre, eles não quiseram convidar o João, aí é um problema entre eles. pô, brincadeira. Agora pegou pesado. "Ah, ninguém quer comer mais queijo de Minas não, já chegou queijo de Minas Ah. aqui, acabou pra mim, acabou". Porque assim, a Ai, questão da Joãozinho. robótica, assim, certamente não foi a primeira vez que o Bruno e o Inácio viram a robótica, mas eles estiveram aqui em Porto Alegre para dar uma olhada como a gente estava fazendo a robótica aqui. E eu queria saber da impressão de vocês, assim, como é que foi a impressão? O robô atrapalha na cirurgia? Ele ajuda, facilita? Tem um tempo envolvido na configuração da sala cirúrgica antes de começar a cirurgia? Que é um tempo que a gente tem que levar em consideração também, se esse tempo está sendo bem investido. Como é que foi a visão de vocês aí?
se o Inácio quiser começar a falar, fica à vontade aí, Inácio. Eu achei muito legal, achei fantástico. Já tinha feito até com o João lá em Minas, a robótica, mas é interessante até para observar isso, como que é uma coisa inovadora e que está em constante evolução. Então nós estamos passando pelo processo de evolução da robótica. Então quando eu estive com o João em BH, acho que ano retrasado, ainda foi 2023, se eu não me engano, a gente foi fazer um acesso anterior pela robótica lá, ainda era o software antigo. Então eu já notei uma grande diferença desse software novo para o software antigo. Melhorou muito, era o mesmo robô, mesmo fabricante, mas só a mudança do software facilitou muito a cirurgia, agregou muito a cirurgia. Me impressionou bastante isso, assim, o quão ela não se tornou uma cirurgia menos prática. São pouquíssimos passos acrescidos, assim, a cirurgia flui com muita tranquilidade. Tem essa questão, obviamente, de workflow ali, de sala cirúrgica, né, mas depois que a coisa está organizada, que a equipe está conhecendo bem aquilo, na cirurgia em si, você praticamente não agrega muito tempo adicional e o pequeno tempo que você agrega para etapas que precisam ser cumpridas para o robô identificar determinados pontos, você ganha em outras etapas da cirurgia. Então eu fiquei bastante impressionado, assim, realmente, com a evolução do software, a parte do planejamento que a gente comenta tanto, evoluiu demais o planejamento, pré-operatório, tridimensional, E muito foi um caso interessante. Hein, Inácio, foi um caso interessante, porque nós 3 olhamos o paciente, o tamanho dele, ele devia ter um met eu perguntei para ele a altura direitinho depois, ele tem 1,75 m, tá. E nós 2 olhamos e a gente disse assim: "Poxa, não é possível que ele tenha esse offset", né, que tinha dado um offset grande, uma Grande. lateralidade da prótese grande, e nós 3 assim: "Cara, não é possível que ele tenha esse offset e ficar 1,75 m". E a gente foi lá, na cirurgia no planejamento era, e na cirurgia confirmou, raio-x pós-operatório, Bateu, confirmou o tudo tamanho do bateu. set. Muito É, legal, Brunão, achei foi eu acho que o que me chamou a atenção, eu achei super interessante, a gente já tinha feito alguns procedimentos com navegação aqui no Rio, né, por algumas empresas, mas a questão, do planejamento na tomografia, eu fiquei impressionado, eu achei a evolução muito interessante. Aquela questão de você adequar o posicionamento de antiversão e inclinação acetabular com que vai gerar impacto para a instabilidade do implante, eu achei aquilo ali magnífico. Uma coisa que eu achei muito interessante, a gente foi agora essa semana, né, ontem eu atendi uma paciente, inclusive eu estava conversando com o Inácio, uma paciente lá de Brasília, e que possivelmente a gente vai fazer um procedimento juntos, né, e, ela e eu acho que é interessante, já que a gente tá falando de robótica aqui, muitos pacientes têm a ideia, Gusmão, que quando a gente opera, existe um robô, um humanoide mesmo, que entra com a gente na cirurgia, né. Então, eu tive que explicar pra ela, e aí ficou ela e o marido me olhando assim: "Ah, então não é um robô propriamente", não, não é um robô propriamente dito, tá. Mas isso é interessante, porque muitos pacientes acreditam que tem um robô do nosso lado ali como auxiliar. E, na ve obviamente, a necessidade do cirurgião nesse aspecto. Então, o cirurgião ele não fica de lado, não é o robô, exato. é o cirurgião. O planejamento é super interessante, e e aí a gente vai relembrar nossa cirurgia lá, a experiência do cirurgião também é super importante. Por quê? Eu vou contar a história aqui. Hein, Joãozinho, a gente estava lá, e na questão do software, em um momento lá, a gente estava impactando o acetábulo, e o robô nos dizia que a gente, tinha lá que a questão de 2 ou 3 milímetros, faltavam uns 3 milímetros para não é chegar. isso? 3 milímetros para aprofundar o acetábulo. E o Gusmão estava impactando. Os 3, e eu vou te falar de coração e vou te explicar o porquê, porque eu já vi isso aqui, aí eu falo da revisão, os problemas, né. E o Gusmão impactando, e nós 3 um olhando pra cara do outro: "Olha só, não é possível, isso já está no fundo do Já acetábulo, tá já dobrado. até desceu". E aí, os 3 foram lá, colocaram a pinça, já tinha chegado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a experiência do cirurgião, junto com a evolução do robô, as coisas vão fechar para que o paciente tenha o melhor resultado possível. Porque se tem um cirurgião ali que não tem experiência, e eu vou te explicar o porquê que isso me chamou a atenção, ele ia ficar impactando aquele acetábulo ali até quebrar o acetábulo.
Então, a experiência do cirurgião associado aos detalhes milimétricos que a gente tem, né, a precisão milimétrica que a gente tem no robô, isso vai trazer um resultado fantástico para os pacientes, essa é a minha opinião, tá. Mas É. não é pensar que o cirurgião que não tem experiência fala assim: "Agora eu opero com o robô, todas as minhas cirurgias estão resolvidas". Não é, tem que ter experiência. Porque o É acesso porque cirúrgico quem faz é o é, cirurgião, e o acesso cirúrgico do Gusmão foi preciso. A cuidado dissecção com os a tecidos, cuidar justamente. tendão, nervo, vasos, tudo isso aí Então vai não impactar no resultado da cirurgia. é importante dizer: "Ah não, é um robô que vai fazer", qualquer cirurgião pode fazer, independente da experiência. Errado, errado. O acesso cirúrgico tem que ser o menos agressivo possível, a colocação adequada dos posicionamentos que o Inácio falou, super interessante, e a gente ter o quê? O nosso bom senso, a nossa experiência, falar assim: "Opa, chegou, já tá lá, vamos que vamos". E no final deu o quê? Tudo certo. O robô o software se ajustou e falou assim: "É mesmo, vocês estavam lá". Então essa questão aí é super interessante, entendeu? Essa coisa me chamou muita É o atenção. que você colocou aí, né, é importante as pessoas entenderem que a robótica, a navegação computadorizada, elas são tecnologias assistivas, não substitutivas. Porque até alguns os pacientes nossos pacientes são muito legais e criam um vínculo com a gente muito bacana. Quando a gente fala de robótica muito, eu tenho vários pacientes que me mandam direct assim: "Eu não troco você por robô nenhum, você é muito melhor do que qualquer robô". Aí eu falo: "Gente, calma, não quer dizer que o Calma. robô vai lá operar para mim e eu não vou estar na sala não". Então o É. robô vem exatamente para auxiliar, mas algumas decisões cruciais é o cirurgião que comanda todo o processo. Isso aí. O robô ele auxilia em alguns pontos, tá? A gente comanda o processo, a gente que faz o acesso. Inclusive, isso é interessante que as pessoas às vezes entram nessa disputa. O pessoal adora a disputa, né? A dicotomia, né? A robótica ou acesso anterior? Eu falei, para que escolher? Por que não acrescentar? Por que não fazer a robótica pelo acesso anterior? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então você otimiza o melhor dos dois mundos. Então é importante entender isso. Nós e a nossa experiência não serão desperdiçados. Pelo menos por Aí, ó. enquanto. Não tem esse robô E humanoide a que vai experiência dominar a do cirurgia, cirurgião é não. super importante. Eu vou relembrar outro aspecto que eu estava falando que eu estava lembrando. O Gusmão, quando estava fazendo o planejamento pré-operatório, ali a gente explicando pra gente o software, tu vai lembrar, Gusmão, tinha um tamanho de acetábulo, e aí você falou assim: "Olha, eu acho que nesse caso aqui, se eu colocar esse acetábulo aqui com uma cobertura nesse sentido, não sei o quê". Então, o que que a experiência do Gusmão ele fez? Ele fez uma adequação pelo que ele entendeu de ser anatomia ali, e o robô aceitou, porque entrou a experiência dele. Ele não aceitou a receita, ele falou assim: "Eu acho que nesse caso aqui eu consigo, vai ficar aqui essa questão", porque ele tinha uma alteração de versão acetabular, enfim, e o Gusmão botou no planejamento pré-operatório o tamanho que ele queria, diferente do que vinha no planejamento, e foi se adequando e ficou melhor, e ficou melhor. Então a experiência do cirurgião, mais uma vez, é super importante. É, às vezes acontece uma coisa bem comum, né, vem lá, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, vem o acetábulo 48, tá. Até pouco tempo atrás, para o acetábulo 48, não tinha cabeça 36, e a gente sempre prefere a cabeça maior possível. Então, em algumas situações, vale a pena a gente forçar um pouquinho no limite para entrar o acetábulo 50, reposicionar o acetábulo para entrar um 50 e ter o benefício de uma cabeça 36, tá. Claro que isso tem o julgamento da idade. Se eu tenho uma menina mais nova, eu prefiro usar a cabeça 32 e ganhar espessura de polietileno. Toque ósseo também. Então e estoque ósseo. Então essa tática aí, como o Bruno falou, né, da gente julgar a idade do paciente, o perfil de atividade dele, a longevidade do paciente e o grau da estabilidade que ele precisa, vai nos dar esses ajustes finos que o técnico nos Estados Unidos que posicionou a prótese de acordo com as regras pré-definidas de cirurgiões americanos, ele não está na frente daquele paciente. Perfeito. Então a gente tem que fazer o ajuste clínico. Se o Olha, eu vou dizer para vocês aqui, ó, em off, tá, não conta pra ninguém, E ó, não conta pra ninguém isso aí. ninguém conta pra Só ninguém. na live. Eh, a gente sabe que tem várias pessoas que, hã, não modificam nada o planejamento, que vem o planejamento de fábrica, a pessoa não modifica nada
e só executa o que um técnico nos Estados Unidos colocou, que não conhece o paciente. Cirurgião robô. Então, É o cara, cirurgião robô, ele tá é, só seguindo o que tá ali. não tem como, não tem como, tem que ser feita uma adaptação. Eu acho que em algum dia vai chegar, talvez não vai ter necessidade dessa adaptação, talvez algum dia É. aconteça isso, né, como a gente brincou lá que o Elon Musk colocou um tweet, que em 5 anos, o robô vai ser melhor que o melhor cirurgião do mundo. Talvez isso aconteça, né, a gente não pode ignorar a evolução, a gente tem que abraçar a evolução e evoluir junto. Sim. Mas nesse momento é imprescindível um ajuste fino do planejamento de acordo com características individuais do paciente, não só individuais do sentido de características físicas, mas do que o paciente almeja, do que ele quer fazer. Porque, pessoal, para todos nós aqui, se o paciente que a gente operou junto, né, dessa semana, se fosse uma mulher, mesmo peso, mesma altura, mesma estrutura óssea, me dissesse assim: "Eu quero fazer balé e quero fazer espacato", talvez eu mudasse o tipo de implante. É ou não é? Sim, Exatamente. Será que não botasse uma adaptação. dupla mobilidade? Era o que eu ia falar. Eu acho que essas informações o robô não tem, e nem Não tem. mesmo quando for mais à frente, o grau de conexão que a gente gera com os nossos pacientes permite uma intimidade da gente conhecer tão profundamente os desejos e as expectativas dos nossos pacientes, que é isso que garante a escolha do melhor implante, a escolha da melhor técnica e a completa individualização baseado em coisas que não tem robô que vai saber tão É cedo. isso aí, é A isso ponto aí. de uma paciente falar pra gente assim: doutor, eu tenho o meu projeto de vida, essa cirurgia eu quero fazer, porque o meu projeto de vida é no ano que vem engravidar". Você vai aí falar pra você assim, você fala: "Tá bom, e na questão gravidez, no parto pra você interfere?". "Interfere, eu só vou ter se for parto normal". Opa, já mudei meu planejamento, já quero um implante assim, coisa que talvez ela não falasse para o robô. Pacientes que conversam com a gente se abrem em relação à atividade sexual com o seu cônjuge. "Ah não, porque eu gosto de tal posição com o meu cônjuge, eu vou poder fazer isso com a prótese?". Opa, na hora eu já mudei meu planejamento, aquela pessoa não é atleta, mas ela gosta de tal posição com o cônjuge, eu quero propiciar isso para ela na vida, porque é o que a gente sempre fala, Qualidade de vida. prótese é para devolver a vida plena, para esquecer que tem prótese, para tudo. Eu não quero a pessoa, na hora que vai ter o seu momento de prazer com o seu parceiro, ter que ficar pensando que tem uma prótese no quadril, é para relaxar e viver a vida, então vamos fazer a melhor prótese sempre, né. Isso aí, João, tu tá com o robô aí há mais tempo, eu quero ouvir teus comentários aí, como é que ele impactou na tua prática no dia a dia, e a reação dos pacientes também quando tu oferece a robótica, como é que tem sido aí desde que ele chegou aí, já tem mais tempo? Perfeito. Eu recebi então o robô logo que ele chegou na, digamos, na primeira geração. Qual que é a diferença entre a primeira geração para a versão que nós estamos com ele atual? Mais da Ele parte não de chegou ele não chegou na primeira geração aí, ele já chegou, já era a segunda ou terceira. Terceira. Era o isso, software terceira geração. 3.0. Isso, isso. Então, a primeira aqui para o Brasil, mas já estava na terceira geração, dentro da sua própria evolução, né. E o que que mudou em relação dessa primeira dessa geração anterior para a atual? Eh, a forma de planejar a cirurgia, ela hoje envolve o aspecto dinâmico do paciente em relação a esses pontos de suma importância que conversamos aqui. Qual que é a diferença do primeiro que tinha antes para o atual? Hoje consegue-se simular toda a gama de movimento que será realizado já com o implante. Então olha que coisa interessante, antes de fazer uma cirurgia, eu já tenho capacidade de analisar se aquele posicionamento do implante, ele vai ficar adequado ou não para aquela situação, para aquela necessidade, tá. Então a gente consegue ter uma previsibilidade muito grande, né, que antes, eh eh nós não tínhamos, porque como que era feito o planejamento antes? Ele era feito em uma única dimensão, né, que é usando o raio-x, algumas vezes usando a tomografia, jogando um software, todos nós usamos planejamento, né, a gente já faz isso há mais tempo.
Mas nós não tínhamos como fazer isso de forma dinâmica, ou seja, movimentando o implante do fêmur em relação à bacia, né, ou seja, do componente femoral em relação ao componente acetabular. Isso agora é possível, tá? Essa Deixa eu foi mostrar aqui, João. Só para vocês entenderem o que o João está falando, antes de começar a cirurgia, e isso pode ser uma semana antes, a gente tem na tela uma tomografia com este modelo tridimensional e que a gente vai, entre aspas, brincando de movimentar. Então ele gira a pelve, aí eu vejo como é que é quando o paciente sentar, quando o paciente cruzar a perna, e aí eu sei que é um paciente, uma bailarina ou um lutador de taekwondo. Eu simulo ele chutando lá no alto para a gente identificar onde vai ter contato e onde pode haver um risco de luxação, por exemplo. E com isso você modifica o posicionamento do seu implante. A gente tem isso aqui na tela do computador para a gente, uma semana, 2 semanas ou antes da cirurgia. E Com eu um consigo, movimento. com o movimento, com esse Com o movimento que eu estou movimento. simulando aqui, você simula lá e vai identificando onde você pode e como você pode otimizar o posicionamento da sua prótese. Isso realmente é maravilhoso. por Fantástico, que isso é fantástico. importante? Porque existem situações que são muito específicas em relação ao desenvolvimento da artrose do quadril, e eu vou pegar aí 2 leques diferentes. Um que é uma pessoa que já tem uma artrose há muito tempo, já estruturada, que ela vem sempre ali associada com alteração na coluna, e algumas vezes com a coluna rígida, com pouca mobilidade, e é diferente analisar isso de forma estática e analisá-la de forma dinâmica. Porque o alinhamento entre o quadril, que é a bacia que eu estou falando, e a coluna, ela modifica com a pessoa em pé, com a pessoa sentada, com a pessoa deitada, todas essas nuances que nós já falamos aqui. Então, isso pensando no escopo de uma pessoa com mais idade. Vamos pegar agora de um paciente extremamente jovem, tá? 20, 30 anos de idade, extremamente ativo. Ele vai ter uma necessidade diferente. Ele tem uma mobilidade de coluna boa, e assim espera que ele não tenha desenvolvido algo muito comprometedor em relação à coluna, mas que ele tenha uma mobilidade articular algumas vezes até além do normal. Situações de lacidez ligamentar na mulher que tem uma grande flexibilidade. Então, esse planejamento com a tecnologia da robótica, o que que ele me trouxe em resumo, só para concluir o meu raciocínio? Segurança em saber como será o comportamento da prótese após ela ser colocada. Após concluir a cirurgia, eu já tenho uma previsibilidade que antes nós não tínhamos de uma forma tão prática, tão objetiva, e agora é possível ter. Perfeito. Um aspecto que a gente tem que ver, e aí é muito bem o que o Gusmão falou com relação a acompanhar a evolução, não tem como fechar os olhos para isso. Ah, eu me lembro que muitos pacientes, chegam no consultório e muitas vezes já ouviram de algum colega: "A minha função ou a minha ideia ao colocar a prótese de quadril na senhora ou em você, enfim, é tratar a sua dor". Só que a coisa evoluiu de uma forma que o tratamento com a prótese para dor, ela configura muito mais hoje em dia no que diz respeito à qualidade de vida. Retorno a atividades, como a gente viu agora, profissionais de lazer, atividades outras como a prática da atividade sexual. Então, a nossa função de tratar a artrose do paciente, que era botar a prótese para tratar a dor, hoje ela tem um espectro muito mais amplo, e a gente tem que se adequar a isso. Então é o paciente que quer voltar a fazer triatlo, quer voltar a fazer taekwondo, quer voltar a fazer balé, quer voltar a fazer jiu-jitsu, quer ter atividade sexual com o seu parceiro, enfim, uma série de coisas. Então esse planejamento que a gente tem hoje com esse software, mudou e vem mudando o nosso conceito de como realizar a nossa cirurgia para os nossos pacientes. E fechar os olhos para isso, mais uma vez, com tudo que a gente já conversou sobre os avanços que nós falamos aqui do procedimentos, dos procedimentos para o quadril, é fechar os olhos para o que os pacientes estão almejando, que é o que eles precisam, entendeu? Então não tem né, muito sentido mais hoje. tem pessoas que têm uma conexão muito importante com a atividade física. Sim. Uma conexão que faz parte da sua vida e que falar para essa pessoa que ela vai ser proibida de fazer determinadas atividades após a artroplastia, isso é uma coisa muito grave que algumas pessoas ficam deprimidas. Cara, um amigo meu
que ama tênis, tá, quando não é nem pós-cirurgia, ele estava com um pouquinho de artrose, o médico chegou para ele assim: "Não, tem que parar de jogar tênis, parar de correr, parar de fazer academia". Ele entrou numa depressão. Ele entrou numa depressão, cara, era a coisa que ele mais amava. Aí chegou um momento que ele assim: "Quer saber? Azar". Voltou a fazer corrida, voltou ao tênis, não sei o quê. Cara, o cara tá super feliz. Então assim, tirar de uma pessoa a atividade física, especialmente daquela pessoa que é super conectada, é uma coisa muito É grave. E dramático. outra coisa, vamos pegar o outro aspecto, aquela pessoa que já não tem uma afinidade à atividade física, tá? Aquela pessoa que tem a tendência ao sedentarismo. Se um médico fala que é para ela não fazer determinadas atividades, vai reforçar para ela que ela tem que ficar sedentária e ela vai ter um impacto na sua longevidade. Ela vai morrer mais cedo por não ter massa muscular, que é um dos principais indicativos de longevidade, tu ter uma boa massa muscular. Então, para cuidar do quadril, tu matar a pessoa mais cedo, eu acho que não é uma troca interessante. A cirurgia de prótese de quadril Perfeito. extrapolou o tratamento somente da dor do quadril. Ela é levar o paciente a isso novamente. É poder restaurar, resgatar a qualidade de vida que o paciente quer fazer. É a mesma coisa, fiz uma prótese de quadril, olha, você não vai poder fazer jiu-jitsu depois. Doutor, eu amo jiu-jitsu. É a minha Olha vida. só, fez a prótese de quadril, eu tratei sua dor, a minha função está resolvida. Acabou a tua dor no quadril. Pô, doutor, mas eu não posso nem um treininho. Não. Não, não pode. Acabou E o cara. e juntando isso, a coisa do prazer do esporte, que a gente vive, por isso eu vivo esporte minha vida inteira, eu sei bem isso que o Gusmão tá falando, mas é uma questão de subsistência. Você tem pessoas que vivem, são professores de Sim, jiu-jitsu. sim. Eu tenho um É paciente isso que é aí. professor de escalada, pessoa que é professor de kitesurf, que é mestre de capoeira, o cara ganha o salário dele, o ganha-pão dele é aquilo, como é que o cara não vai dar aula? Sim. Então, assim, tudo bem, você consegue dar aula sem demonstrar tudo, se precisasse? Até sim, mas o cara quer estar ativo, ele quer ser o exemplo dos alunos dele. Então, a gente tem que dar essa capacidade. É muito legal. Isso que você falou, Gusmão, é muito legal, porque recentemente aconteceu uma situação. Eu tenho um amigo de infância que eu ia para casa dele, dormia na casa dele quando eu era pequeno, e ele foi jogador de futebol de profissional. Foi jogador profissional de futebol. E aí, aos 37 anos, ele veio para o consultório a primeira vez, ele chorava. E ele falou, ele estava numa depressão profunda, entrando quase que bebendo muito. Ele falou assim: "Nossa, a minha vida acabou. Eu não tenho prazer em mais nada. Eu só quero saber de beber e tomar remédio para dor, para jogar no final de semana". Se entupia de remédio para jogar um campeonatinho no final de semana. Já não era profissional, mas campeonatos amadores de alto nível. A gente operou o primeiro quadril aos 37 anos, operamos o segundo aos 40, e outro dia eu encontrei ele numa festa e foi legal, assim, que ele se encontrou, a gente chorou pra caramba junto, porque ele falou assim: "Cara, você salvou a minha vida, cara. Eu não sei o que aconteceria comigo, eu estava numa depressão profunda e eu só queria saber de beber, e hoje eu voltei a jogar, voltei a estar junto dos meus amigos". Então é muito marcante, as pessoas tendem a minimizar coisas tão relevantes para a vida e reduzir uma cirurgia tão magnífica e com potencial tão grande a isso: "Ah, é só para tirar a tua dor?". Ah, É. para, né, não que tirar a dor não seja importante, isso é uma base, né, mas Sim, tem muito mais ao redor a coisa disso, né. tá ampliando, gente, a gente não pode fechar os olhos pra isso não. Ah, beleza. Cara, e esse exemplo aí Não, é esse exemplo muito bom. ficou bonito, E bem e é interessante. uma coisa também, assim, que, nos traz o motivo pelo que a gente é apaixonado em tratar, os pacientes e provavelmente todos nós fomos conquistados por essa especialidade do quadril, que é uma especialidade que tem o potencial de nos trazer essa revolução na vida de alguém, né. Poxa, não é à toa que foi elegida a cirurgia do século, a melhor cirurgia do século passado. Nesse século, ela está perdendo atualmente apenas para cirurgia refrativa, se não me engano, É isso aí. né. Então, assim, é um impacto na qualidade de vida do paciente inacreditável, mas o que todos nós vemos é que muitas vezes essa cirurgia, por naturalmente ter uma tendência de bom resultado, ela ser banalizada, né. E em qualquer procedimento médico, se ele for banalizado, os resultados piores começam a acontecer, porque nós temos que ter uma vigilância constante na execução
da melhor forma desse procedimento. Como o Bruno falou, não é o robô que vai fazer incisão, que vai cuidar de todos os tecidos moles. Se a musculatura for maltratada, se o nervo for lesionado, a perna não movimenta mais. Então, assim, tem que ter um cuidado específico naquele momento, que o treinamento de uma vida vai se somar à precisão e à constância da parte robótica, e aí o resultado se torna conseguimos tornar a cirurgia de um cirurgião excelente melhor. Isso, é isso, cara, essa é a frase. Eu acho que esse é que é o ponto. Essa frase ela diz tudo. A E evolução, cara, não não tem vamos como, a só gente tá melhorando. conseguiu transformar a cirurgia de um cirurgião excelente em algo melhor. E não vai transformar a de um cirurgião medíocre numa cirurgia boa. Não vai. Então, continuem escolhendo o profissional adequado, que isso que o Gusmão falou é muito relevante. E A o prótese de exemplo quadril é uma cirurgia disso que engana, as pessoas imaginam que sempre vai dar certo é tudo porque ela tem fácil. muitos bons resultados. Ah, Não é. Se você não procurar um bom profissional, a chance de erro aumenta muito, e a gente repete muito isso aqui. Gente, é uma chance única. É o momento da sua vida. Você tem um momento para fazer aquilo dar certo. Se a sua escolha foi equivocada, se o profissional não tem experiência, o profissional não sabe o que está fazendo, se deu alguma coisa errada, e eu não estou aqui dizendo que dá 100% certo na mão de todo não, mundo, claro que não. toda a literatura mostra, sempre vai ter 1%, 2% de problema nas melhores mãos do mundo. Então você imagina quando o profissional é ruim, isso sobe para 10, para 20%. Ou seja, em cada 5 pacientes, um vai ter problema, isso é inaceitável. Então vocês precisam buscar o melhor profissional, a melhor equipe com experiência, pesquisar, ouvir várias opiniões, como a gente sempre fala aqui, pesquisa o currículo, pesquisa o que os pacientes dessa pessoa estão dizendo, porque é uma chance única que vocês têm. Depois, quando dá errado, a gente tenta corrigir, mas não é a mesma Nem coisa. O sempre. Bruno, que é esse mestre da revisão, sabe o que é fazer uma revisão de quadril, especialmente se ela foi muito mal feita na primeira vez. E um detalhe, Inácio, pô, e aí voltando à cirurgia que a gente fez lá, é aquele negócio, o encontro foi muito bom, né. E a gente comenta aí, volto nos vídeos que o João coloca, sobre prótese cimentada femoral e não cimentada. O que a gente vê de resultados com a prótese não cimentada com relação à impacção do fêmur, que é a chance da fratura periprotética, que a gente já sabe mesmo, fratura componente femoral não cimentada tem isso aí. E aí volta a cirurgia naquele dia lá, robótica, no qual você impacta o teu componente femoral. Se o colega não tiver experiência, ele vai fazer o quê? Vai fraturar o fêmur. E não é o robô que está impactando, é o cirurgião. Você só está sendo norteado pelo robô, o quanto você tem que aprofundar, o quanto você tem que lateralizar, enfim, mas ele que vai impactar. E aí vai ter problema. Mesmo com a haste montada, ou seja, o problema não é o Mesmo implante, é o isso problema aí. é o cirurgião, é o O piloto, problema é o né. cirurgião. Então, cirurgiões sem experiência, não quer dizer que está fazendo com o robô que vai ser resolvido. Que se ele for forçar alguma coisa a mais, ele não tiver experiência de ouvir a impacção, como a gente sabe, né, da não cimentada, ele vai ter problema. Então, o Pessoal, robô só é fazer uma magnífico, pausa tá aqui. evoluindo, mas o Hã, cirurgião experiente tem que estar junto do processo. Desculpa só fazer um adendo aqui, o software informou que o João aconteceu alguma coisa que parou a gravação do João. Então, João, só sai e entra de novo. Isso, só sair e entra de novo, mas não entra num browser incógnito, entra no browser normal. Tá. No browser Eu incógnito. pensei que você fosse fazer algum bullying com o João. Ele tá também. ele tá muito Eu calado. também, O cara, software porque informou pelo aqui negócio que da o João tá muito robótica, o calado, que software não disse que não sabe. identificou o João. Ele tá meio quieto, cara. Ele tá Tá, muito calado, tô achando o João muito calado, ele deve ele estar tomou cansado. pouco café, Eu ó. acho que ele tá assim, porque ele não foi pra cirurgia robótica, ele tá falando de Ah. robô, e ele tá assim: "Poxa, se todo mundo foi lá e eu não fui pra Porto Não, e o Alegre". Gusmão ficou fazendo bullying com ele, sacanagem. Mas mostrando o churrasco depois, o encontro depois, É, acabou com ele. Ele voltou, ele voltou! voltei, Aí, John, tá voltei, gravando agora, tá tranquilo. Pessoal, olha voltei. aqui, ó, estamos com 1 hora e 20 minutos A gente de não para de conversa, falar, né. tá. Se Teve deixar, um tempinho antes ali, né, Ainda agora teve um tempinho mas antes. foi deve 5 minutos só. deve estar em mais de 1 hora, né. Então, eu gostaria de saber se quem tá assistindo aí tá gostando dessa nossa conversa, e gostaria que os meus colegas se apresentassem e dissessem da onde estão falando e se alguém quiser chegar até vocês, como é que essa pessoa faz. Vamos começar com o João.
que tá meio quieto hoje, nós te achamos meio quietos, ficamos preocupados, João, mas gostamos muito da tua analogia com o oceano. Conta aí se o pessoal quiser te achar, como é que ele te acha? Ó, João Lopo, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para me encontrar é muito fácil, só digitar meu nome ou na internet, no Google vai encontrar, ou no Instagram, Dr. João Lopo. E pelo João, tu faz atendimento em Belo Horizonte, mas tu atende telemedicina também, sim ou não? Tam Também Belo Horizonte e telemedicina. E Maravilha. também, para quem quiser, isso aqui eu vou deixar um convite aberto aí, porque já é fato entre nós, mas para a audiência também saber. Por exemplo, eu sou de Minas, mas eu sonho em operar com o doutor Guzmão em Minas. Pode vir, faz a consulta com o doutor Guzmão, eu organizo tudo aqui para vocês. Doutor Inácio, volta e meia tá aqui, doutor Guzmão, volta e meia aqui, doutor Bruno Rabelo. Ó, recebo todos aqui de braços abertos e organizo tudo aqui para que dê tudo certinho, tá? Essa ideia é boa demais, eu te digo, Até ir pra deixar BH com o claro João que é maravilhoso. isso aí existe no nosso grupo entre todos nós, né. Que bom que tu colocou isso, João. Mas, todos nós fazemos porque, assim, nós temos uma confiança grande um no outro, tá. Então, se o João, Bruno, Inácio for organizar as coisas para uma paciente que começou consultando comigo, ou vice-versa, eu vou organizar as coisas todas aqui em Porto Alegre para uma paciente de algum dos colegas, isso a gente tem uma confiança grande um no outro, que dá para fazer isso de uma forma tranquila, né. Provavelmente eu e o Inácio vamos operar uma paciente juntos aqui, já operei uma paciente lá com o João, lá em Minas, já operei no Rio com o Bruno, né, Bruno, nossa É querida isso aí. paciente lá Eu pela provavelmente farei uma lá com o Inácio lá em Brasília. ó, que bacana. Então, fiquem cientes de toda essa possibilidade, né. Que bom que tu falou isso aí, João. Pô, bem Bruno, colocado mesmo. se o pessoal quiser Ok. encontrar o rei do Rio de Janeiro, Bruno Rabelo, Rio de Janeiro, no Google, no Instagram. Consulta presencial aqui no Rio, telemedicina, cirurgia com esses amigos aí nos estados, nas cidades. E é isso aí, é fácil, fácil, fácil. E botou grupo Meu Quadril, quando aparece os 4, é só clicar lá. É isso. maravilha. O E na rei do Rio de Janeiro and the Big Beauty Surgeon. Já estamos no final da live mesmo. e aí Bom, na para quem quiser me encontrar, Inácio Ventura, meus atendimentos presenciais em Brasília e no consultório de São Paulo. Também atendimento por telemedicina. Esteja você onde estiver, em qualquer lugar do mundo, a gente tem condições de te entregar um atendimento com a mesma qualidade, cirurgia da maneira que você escolher, em qualquer um desses 5 locais que nós atendemos aqui, tá? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Belo Horizonte, podemos fazer a cirurgia em você, com a combinação que você escolher, desde os 4 juntos até uma dupla, outra dupla, a gente se vira Trio, e vai vai todo fazer a mundo. tua cirurgia. E para me achar na internet é muito fácil, só colocar Inácio Ventura, vai aparecer o meu canal do YouTube, vai aparecer meu site, vai aparecer o Instagram, o DR Inácio Ventura. Hein, Inácio, se a pessoa escrever os nomes num papelzinho, jogar pra cima e pegar um, ela vai estar bem com Ah, certeza. tá bem Vai tá bem demais. de qualquer jeito. Ela pode fazer qualquer combinação, né. Exata ela pega dois potinhos com papéis de locais e nome de cirurgião, joga um do local, um do cirurgião que vai ser, e a mistura. O xarope vai ser se a pessoa pega o local, pega os outros 3 e o cara que mora lá, não, esse aí não sei. Aí ele fica Ele esperando vai, ele vai de qualquer jeito. ele fica esperando em casa organizando o churrasco. É. E a live, o churrasco e live. Eu acho que é live. Por sinal, teve uma live famosa, né, Bruno, que até hoje os pacientes falam, que Essa foi foi a a melhor de live com todas. churrasco lá na tua casa. Cara, aquela ali foi A imperdível. campeã. Olha, foi a Essa campeã. foi impressionante. Não sei nem que horas terminou depois da live. Não foi naquela vez que teve a luta do Do Mike Mike Tyson, Nossa, que cara. tem aquela nossa foto clássica depois do a gente nem viu a luta, né. Não, A gente só ficou pra luta do Mike Tyson e nem viu. não, nós saímos da tua casa, era 4h, porque a 4h. luta era tarde da meu Deus. Depois de um mutirão de cirurgias, que eu acho que foram É isso 6 aí. próteses de quadril acesso anterior,
live, É. churrasco, a luta era do Mike Tyson, mas todos os 4 ficaram nocauteados de cansaço. Nocauteado, com certeza. Maravilha. Pessoal, fiquem aí, não saiam da conexão aqui. Quero me despedir de todos vocês. Meu nome é Davi Guzmão, atendo em Porto Alegre, São Paulo e por telemedicina. Se escrever Davi Guzmão na internet vai achar. E me digam se vocês acham que esses amigos maravilhosos devem aceitar meu convite com uma frequência maior, porque eu convido sempre, Oh, ficam se esquivando. Coloquem nos comentários aí. Até mais. sempre. Tchau, tchau.